Mas vamos à questão. Ela trata das migrações do ponto de vista global. Observe o que diz. O enunciado fala: as migrações aparecem como característica permanente da espécie humana. Mark Sor afirma que a mobilidade é a lei que rege todos os grupos humanos. Portanto, o estudo da circulação ocupa lugar importante na geografia humana. Nele está inserida a discussão das raças, a das miscigenações, levando à definição das etnias. Considerando o texto, podemos inferir. Letra A. A quantidade de fluxos migratórios vem diminuindo no contexto de mercado de trabalho globalizado, uma vez que a facilidade atual de circulação de mercadorias substitui a necessidade de movimentação dos trabalhadores. Uma coisa é indiscutível, nunca houve avanço tão grande do ponto de vista tecnológico nos setores de comunicação e transporte. Hoje é mais fácil viajar, é mais rápido, é mais seguro, é mais barato. Não só viajar, como telefonar, entrar em contato com alguém através dos Skypes, enfim, de toda essa parafernália global que criou um grande novelo engodado no mundo de inter-relações e de proximidade. Mas isso não deteve a vontade, a necessidade das pessoas de migrarem, de buscarem trabalho e oportunidade em regiões onde a economia está mais aquecida. Ou seja, por isso os fluxos migratórios continuam intensificando-se, sobretudo do sul para o norte. Então o item está falso. B. A abertura de fronteiras, a entrada de imigrantes é uma realidade em grande parte dos países desenvolvidos, dada a carência de mão de obra em setores de atividades econômicas devido ao envelhecimento da população. Que os países desenvolvidos têm populações envelhecidas, isso é fato. Desde os anos 70 iniciou-se um processo de envelhecimento da população de países como Suécia, Noruega, França, que chegam a ter uma composição de 20% aproximadamente de velhos, pessoas com mais de 60 anos em sua população. Só que eles não estão abrindo suas fronteiras de forma alguma para os imigrantes. Muito pelo contrário, a mais recente crise conjuntural que fez com que esses países tivessem pífios crescimentos econômicos nos últimos anos, associado às transformações tecnológicas que estão provocando outro tipo de desemprego diferente do conjuntural, que é o estrutural. A diferença do desemprego conjuntural é que ele é provocado por crises cíclicas, como essa. E o do estrutural é o emprego que nunca mais volta, porque ele é provocado por um novo processo, uma nova estrutura produtiva que se impõe, que poupa mão de obra e absorve tecnologia. É por isso que se criou um clima muito inóspito para os imigrantes no atual mundo contemporâneo. E aí ressurgem movimentos nacionalistas, xenofobistas, que fazem com que pessoas ligadas a ideologias, a partir dos políticos que defendem essas bandeiras, cada vez mais ganhem espaço em estados europeus como a França, a Alemanha, a Suíça, os Estados Unidos, o Japão, tratando esses imigrantes, inclusive, com violência. Por isso que o item está falso. A gente vê o crescimento do xenofobismo e cada vez mais as fronteiras se fechando. Ou seja, aquela ideia que a globalização é uma porteira aberta para pessoas, mercadorias, serviços e informações, até que é aberta, mas quando a pessoa tenta entrar, a porta se fecha. Quer dizer, ela é aberta para mercadoria, para informação, mas para pessoas não. O que é o interesse. Isso. Letra C. Com a miscigenação e o multiculturalismo atualmente presente em diversos países, o melhor exemplo de um país multicultural é o Brasil, as diferenças étnicas deixaram de ser causa para migração e conflitos sociais. Não, os conflitos sociais estão diretamente ligados às questões étnicas. O melhor exemplo disso é o continente africano, que teve um processo de descolonização onde os africanos não foram ouvidos. Por isso que as fronteiras dos seus estados não representam as diferenças culturais e étnicas que existem entre esse povo. Aliás, o processo de colonização e descolonização acabaram ateando fogo às questões separatistas que já haviam no seio da sociedade africana. Então o item está falso. D de dado, o Brasil apresenta tanto a saída de população como a entrada de imigrantes estrangeiros em busca de emprego e melhor nível de qualidade de vida. Porém, esse saldo migratório, positivo às vezes, negativo outras vezes, é cada vez menos relevante no incremento demográfico brasileiro. Opção verdadeira. Sabe por quê?
A época em que a migração contribuiu para o crescimento demográfico brasileiro já passou. Foi exatamente a época que vai da abolição dos escravos até a lei de cotas do governo Vargas, em 1934. Consequência disso, hoje nós temos um pequeno impacto do fluxo, do saldo migratório, melhor dizendo, no incremento demográfico brasileiro. O que determina o crescimento brasileiro, que por sinal há 31 anos, desde 70, só decresce, é a taxa de fecundidade, que por sua vez determina a taxa de natalidade, reduzindo-se da mortalidade, dá o crescimento. Isso é o crescimento vegetativo, o crescimento natural. Hoje está em torno de 1,2%. Há 30 anos atrás era quase 3% ao ano. Ou seja, nós reduzimos o nosso crescimento muito em relação a poucas décadas atrás. E esse tipo de elemento demográfico, quer dizer, o crescimento vegetativo, que acaba contribuindo decisivamente para o crescimento da população brasileira. Então, nós não temos hoje saldos positivos, mesmo que o Brasil ainda receba imigrantes, que, por sinal, a maioria deles vem dos nossos vizinhos sul-americanos. Até porque o Brasil exerce uma espécie de subimperialismo na América do Sul. Ele é a referência urbana industrial desse subcontinente. Por isso que é natural ver tanto boliviano, tanto colombiano nas terras brasileiras. Opção verdadeira, opção D. Só para encerrar, por que a letra E está errada? É porque ela diz que esse tipo de migração de países mais pobres, dos países mais periféricos, para os países emergentes, ou seja, a migração sul-sul, de paquistaneses para os países dos Emirados Árabes, os países dos petrodólares, de bolivianos e colombianos para o Brasil, de indianos para a África do Sul, essa migração não supera a migração do sul para o norte, que ainda é a migração mais importante do mundo. Portanto, a resposta correta da 16ª questão dos propostos é a letra D de dado. Como agiam os mecanismos de repressão no período da ditadura militar brasileira? Meu caro internauta, sua pergunta é extremamente interessante, mas ela é ampla demais. Por quê? Vamos tentar imaginar, durante o período da ditadura, que a gente costuma mais chamar de ditadura civil-militar, tudo foi mecanismo de repressão. Desde o momento em que se quebra o princípio da liberdade na história brasileira, que é o que acabou sendo acho que a imagem mais triste do regime de 21 anos na história brasileira, nós tivemos vários mecanismos de repressão. Desde as eleições que passaram a ser indiretas, a impossibilidade de nós escolhermos os nossos representantes, mas um dos pontos mais marcantes era a repressão ideológica e, logicamente, a repressão que partiu para a tortura. Então, é como se eu chegasse e dissesse a você, cale a boca, e você não a calasse. Então aí eu teria que fazer com que sua boca ficasse muda através da violência do meu ato. Então nós tivemos vários aparelhos, DOI-CODE, DOPS, Sinimar, onde uma vasta rede consubstanciada por franceses e norte-americanos acabou legando à história brasileira uma geração movida ou pela repulsa ou pelo medo, que acaba, eu acho que até hoje ainda se referendando no dia a dia da sociedade brasileira. Mas é interessante perceber claramente que nem todas as pessoas se calaram, e é essas vozes que se manteram vivas que conseguem fazer com que o Brasil caminhou e caminha a passos largos para um princípio democrático cada vez mais justo e belo.